Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, ou seja, são esses recursos que os escritores, os poetas utilizam para embelezar o texto, para transformar aquele texto num texto pertencente à literatura. Lembrando que um texto informativo, por exemplo, jornalístico, ele não vai ter figuras de linguagem. Exatamente porque o objetivo dele não é produzir beleza, não é produzir arte, tá bom? Eu aqui vou apresentar para vocês as 4 classificações das figuras de linguagem, mas elas não são importantes. O importante mesmo é você compreender cada figura de linguagem. E é claro, essas figuras podem se repetir, então no mesmo texto você pode ter várias figuras juntas, tá bom? Então, vamos às primeiras palavras ou o primeiro grupo de figuras de linguagem. Agora, vamos trabalhar com as figuras de construção. Esse grupo está relacionado ao quê? Às alterações sintáticas que o escritor pode fazer, ou seja, o modo como ele constrói a oração. Observem aqui o primeiro exemplo, elipse. A elipse é quando eu omito um termo que é facilmente compreendido na minha oração. Olha o exemplo. Na queda, nenhum arranhão. Todas as pessoas que ouvem ou que leem essa oração entendem que está subentendido nela a ideia de que a pessoa não sofreu nenhum arranhão. Só que o não sofreu não está escrito. Então, isso é a elipse. A elipse, algumas vezes, ela pode ser confundida com o zeugma, mas são diferentes. Por quê? No zeugma, eu tenho que ter dito o termo e depois, numa segunda necessidade que ele apareça, eu não o coloco. Então, a pessoa acaba compreendendo porque ele já foi dito antes. É diferente da elipse, que o termo não foi dito. Então, observa o exemplo. Ela aprecia a arte, ele, esportes. Todos vão compreender que o termo aprecia está subentendido aonde? Na minha segunda oração. Ela aprecia a arte, ele aprecia esportes. 3. O hipérbato, também chamado de inversão. O que é isso? É quando o meu escritor ele modifica a ordem dos termos dentro da oração. Então, observe ali o exemplo. São belos os olhos verdes. Mas essa oração está na ordem inversa. O predicativo foi para o início, o sujeito foi para o final. Quando eu coloco essa oração na ordem direta, fica como? Os olhos verdes são belos. Então, o hipérbato ou a inversão é esse recurso onde eu altero a ordem dos termos na minha oração. Uma outra figura de linguagem desse grupo é a silepse. O que é a silepse? É uma concordância ideológica. Gramaticalmente falando, é uma concordância errada, equivocada, é um erro. Mas em termos de arte, essa concordância ideológica pode trazer um sentido. Então, olha o primeiro exemplo, onde nós temos uma silepse de gênero, onde o gênero masculino-feminino está alterado. Observem, Vossa Senhoria é generoso. Se é Vossa Senhoria, eu tenho que usar generosa. Mas quando eu digo generoso, eu já estou dizendo para o meu leitor, para o meu ouvinte, que está se tratando de um quê? De um homem, de uma pessoa do sexo masculino. Olha o segundo exemplo, que é uma silepse de número, onde a questão vai girar em torno do plural e do singular. Os Maias é um romance. Eu deveria dizer os Maias são um romance. Mas quando eu estou colocando o verbo no singular, eu estou dando a ideia de que os Maias não é uma quantidade de Maias, e sim um único livro, um romance que tem esse nome, que tem esse título. E olha o terceiro exemplo, que é a silepse de pessoa, onde aqui eu estou alterando que a pessoa verbal, primeira do plural com terceira do plural. Olha lá o exemplo. Os cariocas somos alegres. Eu deveria dizer os cariocas são alegres. Mas quando eu digo somos, eu estou me colocando dentro do discurso. Ou seja, eu estou dizendo que eu sou carioca e que eu também sou alegre. Agora,
nós vamos falar das figuras de som. O que são essas figuras? São aquelas que estabelecem relações sonoras, ou seja, o modo como o poeta escreve essas palavras. Se ele vai utilizar a repetição de um determinado som, de uma letra, de uma consoante, de uma vogal. Olha aqui o exemplo da primeira figura desse grupo, o eco. É a repetição de um som final em várias palavras, em vários momentos do meu texto. É uma rua de poeta, reta, quieta, discreta. Reparem como a repetição desse eta trazem a ideia da quietude dessa rua, né? De uma rua que a palavra ela vai ter um eco ao ser dita, porque ela está vazia, está sombria, e aí são múltiplos os sentidos que o poeta pode criar com o eco. Também temos nesse grupo a aliteração. O que é a aliteração? É a repetição de sons consonantais. Então, observem aqui, um trino triste travava a trova. Olha a ideia de que alguma coisa travava a trova. A trova é um poema popular, uma trovinha. Então, algo que era o trino que travava a trova. Essa repetição do tr, tr, tr causa um sentido de empecilho, de impedimento. Isso na leitura dessa interpretação. Uma outra pessoa pode até ter uma outra interpretação. O outro recurso sonoro é a assonância, que nesse caso é a repetição de um som vocálico. Aqui a gente tem um exemplo que o Chico Buarque utilizou. Sou Ana, da cama, da cana, fulana, bacana. A repetição desse som A, além de trazer uma melodia, remete sempre à ideia de que essas características pertencem a Ana, porque é como se elas estivessem lembrando a gente o tempo inteiro de que o nome Ana tem duas vogais iguais e pode ser lido de trás para frente, ou seja, todas essas características pertencem a Ana. Marcos, eu também posso dizer que eu tenho eco aqui? Claro, nós temos as figuras de linguagem se superpondo. Eu posso ter mais de uma figura de linguagem no mesmo exemplo. Agora, nós vamos falar das figuras de palavras. São aquelas figuras que estabelecem relações de sentido, ou seja, o modo como eu vou usar essas palavras vão dar a elas um sentido incomum, um sentido que não é tão usual. E isso vai forçar o leitor a ter uma interpretação mais elaborada. Olha o primeiro exemplo aqui, a sinestesia, que é quando eu utilizo dois sentidos diferentes para a minha mesma oração, para o meu mesmo texto. Olha aqui, usava um perfume adocicado. Perfume está ligado ao olfato e adocicado está ligado a paladar. Então, o leitor ele vai ter que buscar uma interpretação para perfume adocicado. Eu, por exemplo, entendo como um perfume suave. O outro exemplo de figura desse mesmo grupo é a catacrese. O que é a catacrese? É quando eu nomeio alguma coisa utilizando um nome que já existe. Por quê? Porque não há aquela palavra, não há aquela expressão. Olha o exemplo, dente de alho. Qual é a relação entre o dente, que nós temos na boca, com o alho? Mas é porque, por não haver um nome para aquela semente do alho ou para aquela parte, né, que é o alho, nós chamamos de dente de alho. O mesmo acontece com braços da cruz. Nós não vamos chamar as extremidades horizontais da madeira que forma a cruz. Nós vamos dizer o quê? Os braços da cruz. O outro exemplo é a metonímia. A metonímia a gente pode sintetizar como a parte pelo todo. Ou seja, você está usando uma parte da expressão e o leitor vai ter que interpretar como o todo que não foi dito, incluindo aquilo que foi dito. Olha aqui o exemplo. Leram Machado de Assis. Eu usei apenas o nome do escritor, Machado de Assis. Mas nós não lemos o Machado. Nós lemos o quê? A obra que o Machado escreveu, os livros que ele escreveu. Então, nós não vamos dizer o tempo inteiro, eu li um livro escrito por Machado de Assis. Nós dizemos já de forma metonímica, leram Machado de Assis. Olha outro exemplo aqui.
comeu 2 pratos. A pessoa não come o prato de louça, de porcelana, ela come o quê? O conteúdo que está naquele prato. Mas quando a gente diz comeu 2 pratos, nós já entendemos o que está querendo ser dito. Aqui nós temos a comparação. A comparação, ela se assemelha muito com a metáfora. Então, eu já vou explicar as duas juntas. A comparação, como o próprio nome já diz, eu estou comparando elementos, mas eu tenho que ter na minha oração o elemento comparativo, o que nem, o como, o igual a. Então, olha aqui, sua casa é como uma mãe, ou seja, sua casa é acolhedora, é carinhosa, é uma casa quente, afetiva, como a gente tem a ideia de que uma mãe seja. Isso na grande maioria. Existem mães que são terríveis, perversas. Agora, olha já a diferença na metáfora. Sua casa é uma mãe. Ou seja, na metáfora, eu não tenho o como, o que nem, o é igual a. Então, eu tenho comparação, a ideia de comparação nas duas. Só que a comparação eu vou ter o elemento, o conectivo comparativo. Enquanto que na metáfora eu não vou ter esse elemento. Então, é como se eu estivesse dizendo na metáfora que a casa possui características que a mãe possui também. E essas características misturadas trazem uma área onde as duas tenham as mesmas características. Isso quer dizer que a metáfora ela é largamente utilizada. Por quê? Porque eu quero dizer uma coisa usando uma outra palavra, uma outra expressão. Então, a metáfora é uma das figuras de linguagem mais presentes em toda a literatura, porque o poeta vai usar exatamente dessa figura para dizer uma coisa utilizando uma outra expressão, uma outra palavra, e isso amplia o significado. Então, quando eu digo, por exemplo, que a minha mente é um rio subterrâneo, eu estou dizendo que na minha mente existem características de um rio subterrâneo e num rio subterrâneo existem características da minha mente. Agora, o que eu posso entender? Que a minha mente é sombria, que a minha mente é escondida, que a minha mente tem coisas muito profundas. Olha quantas coisas que são ditas através de uma metáfora. Agora, nós vamos falar das figuras de pensamento, que são aquelas que estabelecem relações entre ideias. Ou seja, é como se eu estivesse elaborando muito mais o meu texto. Eu não vou ter essas figuras localizadas numa palavra, numa letra, num som. Eu vou ter um grupo de ideias que, quando se juntam, trazem um sentido a mais para o meu texto. Olha aqui o primeiro exemplo, que é a ironia. Ironia é quando eu estou dizendo algo que eu quero dizer exatamente ao contrário. E eu tenho que deixar isso claro no texto. Então, olha aqui o exemplo. Que bela educação, só palavrões. Ou seja, eu estou deixando claro que não há bela educação nenhuma. Mas o leitor interpreta que é uma ironia porque eu estou dizendo exatamente o contrário, né? O sentido é exatamente ao contrário do que eu estou dizendo. A outra figura muito comum desse grupo é a hipérbole. O que é a hipérbole? Seria uma ideia em exagero. Olha aqui, ela estourou de felicidade. Gente, ninguém estoura. Se a pessoa estourar, a pessoa morre. Mas eu estou querendo dizer o quê? Uma ideia tão exagerada que traz esse sentido de algo muito além da expectativa. Então, é uma ideia em exagero. Já falei 1 milhão de vezes. Isso é uma ideia em exagero. Comeu como um elefante também é uma ideia hiperbólica, um exagero. A outra figura é o eufemismo. O que é o eufemismo? É a atenuação de uma ideia triste. Atenuação significa você diminuir um pouco o sentido negativo ou o sentido triste que aquela expressão, aquela palavra, aquela ideia pode ter. Então, olha aqui o exemplo. Entregou a alma a Deus. É uma forma mais amena, mais sutil de nós dizermos o quê? Que a pessoa faleceu, que a pessoa morreu. Então, isso é o eufemismo.
também temos a antítese. O que é a antítese? É o uso de expressões que são o quê? Opostas, que trazem campos semânticos opostos, de sentidos opostos. Então, olha aqui o exemplo. Pela manhã, a alegria. Pela noite, a solidão. Eu estou alternando o sentido de manhã com noite e de alegria com solidão. A antítese, ela muitas vezes é confundida com uma outra figura que eu não coloquei aqui, que é o paradoxo. O paradoxo, essas ideias contrárias, elas se negam entre si. É diferente da antítese. Ou seja, na antítese eu posso ter um sentimento de manhã e ter um outro à noite. No caso do paradoxo, esses sentimentos seriam conflitantes. Eles não teriam como existir ao mesmo tempo. Seria como se eu dissesse: dentro de mim há uma manhã e uma noite no meu peito. Ou seja, não tenho como ter manhã e noite ao mesmo tempo, são períodos diferenciados. Aquele jardim tinha vida e morte. Num campo de sentido, é complicado você ter ao mesmo tempo vida e morte, mas nós conseguimos interpretar isso. Então, nós trazemos um sentido, tá bom? Isso seria o paradoxo. A antítese, não. A antítese é apenas o uso de expressões contrárias. E a última que eu gosto de falar é a prosopopeia, que também é chamada de personificação. O que é isso? É você atribuir a um ser que não tem vida características humanas. Riem corações apaixonados. Desde quando o coração ri? O coração não expressa sentimento, o coração não tem boca para poder sorrir, mas nós estamos entendendo o sentido que o poeta quer trazer, que aquele coração está alegre, está feliz. E como que ele diz isso? Através dessa figura de linguagem, a prosopopeia, que também é chamada de personificação. Agora que nós já trabalhamos essas figuras de linguagem todas, eu gostaria de pedir a vocês que ficassem atentos à existência delas nos textos, nos poemas, que a leitura de um poema, de um texto, até de um romance, não seja apenas a leitura pela história do que está por trás, mas tentem observar também o trabalho que o poeta, que o escritor tem para elaborar esse texto, desde a escolha de uma palavra até mesmo ao sentido que ele pode estar empregando aquela palavra. A figura de linguagem, ela enriquece o texto, trazendo beleza. Então, desejo para vocês boa leitura e fiquem atentos às figuras de linguagem.